Foi aqui que chamaram para falar sobre prevenção de complicações obstétricas. Entre elas nós vamos falar aqui as 4 principais e que a gente consegue minimizar o risco do paciente apresentar alguma dessas complicações: pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, trabalho de parto prematuro e abortamento de repetição. Se a gente tiver um tempinho, não sei se vai rolar, hein? A gente ainda vai falar de diabetes gestacional também. Muito boa noite, boa noite. Olha só, vocês viram aí? Vamos fazer um compilado sobre essas 4 principais complicações obstétricas que podem ser consideradas como preveníveis. Só deixar aqui. Aproveitem e compartilhem essa live com mais pessoas. Para que mais pessoas possam participar, ter acesso a esse conteúdo, não é não? Muito bem, muito bem. Quem acompanha toda segunda-feira nossas lives Gravidez 360, comenta aqui pra mim, pra eu saber quem é que tá toda segunda-feira aqui participando das lives ou que eventualmente assiste a gravação dentro das 24 horas que eu deixo disponível. Quem de vocês aí que está presente toda segunda? Deixa eu ver. Esperar. E desde quando que você me acompanha nessas lives? Quero saber também. Aproveita e já coloca aí nos comentários. Quem me acompanha toda segunda e desde quando você já me acompanha aí? Já tem quanto tempo? Boa noite, Mari, Carla. Vamos entrando que hoje, como prevenir as principais complicações obstétricas: pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, prematuridade e abortamento. A gente vai fazer um compilado aqui sobre os principais exames, principais estratégias para minimizar o risco dessas 4 complicações obstétricas. Boa noite, Cida. É possível, é a primeira vez de todo mundo, gente? Ninguém assiste os outros dias, não? Todo mundo aqui pela primeira vez? Ah, muito bem, Carla, assiste todas. Inclusive no YouTube. Nossa, Carla, esse teu comentário aí foi providencial, hein? Vou dizer que se a gente tivesse combinado, era capaz de não ter dado tão certo assim, viu? Tem novidade chegando no YouTube, inclusive fiquem ligados aí ao longo dessa semana e da próxima, que nós vamos retomar com os vídeos no YouTube. E assim, novidade boa, gente, novidade, assim, o que eu posso falar? Nós vamos ter 2 quadros com vídeos, com conteúdo para você no YouTube. Uma coisa, algo que eu já tô sentindo no coração desde dezembro e que a gente vai tirar do papel e já começar a rodar no YouTube já a partir da próxima semana, viu? Fiquem ligados aí, a gente vai anunciando, então vai vir mais conteúdo novo lá no YouTube. O YouTube tem a vantagem da gente poder postar conteúdos, é uma rede que a gente posta mais conteúdos longos, né? Diferente aqui do Instagram. Então, são praticamente aulas realmente, assim, do ponto de vista de conteúdos técnico-científico, da área de obstetrícia, medicina fetal, funcional integrativo, suplementação, tudo. Então a gente vai estar retomando com o YouTube neste mês. Olha só que comentário. A Carla me achou lá. Muito bem, fico muito feliz que você me achou lá, começou a me seguir aqui. Espero tá
ajudando você aí da melhor forma possível, sendo um instrumento de Deus aí na sua vida e na vida de todos vocês. Muito bem, quero saber agora aqui, ó, por qual dessas complicações eu começo? Coloca nos comentários aqui. Qual que você quer que eu comece? Deixa eu ver. Pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, prematuridade ou abortamento? O que você quer que eu comece por qual dessas? Me fala aí. Enquanto isso, deixa eu ver o comentário da Nanda aqui, ó. Te acompanho há 7 meses, suas lives me trazem mais segurança para uma nova gestação. Creio que logo terei meu colo cheio. Rogo por sua vida em meio às tempestades de perdas gestacionais. Nanda, fiz um print aqui do seu comentário. Eu desejo que Deus conforte teu coração, te dê direcionamento, te dê paz para o teu coração, paz na sua caminhada e que você possa permanecer firme na fé. E eu creio que tanto para você quanto outras digníssimas que me seguem aqui, o que a gente vai começar a fazer de conteúdo no YouTube vai ser importante demais assim, para a caminhada de cada um de vocês. Então, vocês possam continuar, possam ficar de olho nos stories, nas notícias. Estão me ouvindo? Então, eu vou avisando por lá, tá? E mais detalhes, informações sobre o que a gente vai começar a fazer no YouTube, subir novos conteúdos lá no YouTube para vocês, tá bom? E que Deus te abençoe, Deus te guie, e agradeço demais pelas orações de todos vocês. Eu tenho certeza que muita gente ora por mim e eu agradeço e peço que continue orando, porque os desafios são muitos e eu creio que eles continuarão acontecendo e serão cada vez maiores diante de tudo aquilo de onde a gente tem e sente no coração que Deus quer que a gente chegue e alcance, tá bom? Tô vendo aqui, tá bem equilibrado, hein? Pré-eclâmpsia, abortamento, pré-eclâmpsia, abortamento, pré-eclâmpsia. Novena de Santa Terezinha. É verdade, né, Nanda? Bem lembrado, ó, pré-eclâmpsia. Vou ver se vai dar tempo de falar de diabetes, tá? Qualquer coisa eu faço uma live específica sobre diabetes. Lá, país bem... RCU, abortamento, HELP. Nossa, ficou acirrado aqui, hein, gente? Bem acirrado mesmo. Vamos começar, ó. E agora, Brasil? Vamos fazer o seguinte, ficou bem acirrado, de verdade. Diferença talvez de 1, 2 votos aqui de todos que vocês colocaram, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos começar... São os 2 principais temas aqui. Vamos começar com pré-eclâmpsia. Eu vou começar com pré-eclâmpsia porque eu não sei se vocês viram. Infelizmente, enfim, acaba sendo... Pré-eclâmpsia e abortamento são 2 das principais complicações dessas 2, né? Abortamento a gente pode colocar ali como, junto com diabetes gestacional, as 2 principais complicações obstétricas que uma gestante ela tem risco de ter ao longo da sua gestação. A gente tem ali um abortamento de forma isolada, esporádica, acontecendo em 25% das pacientes. De certa forma, a recorrência desse abortamento diminui consideravelmente, então cerca de 5% das gestantes, das mulheres que engravidam, vão ter um diagnóstico de abortamento recorrente. Mas ainda assim, se você pensar no abortamento isolado, a gente tem 1 em cada 4 mulheres evoluindo, apresentando um quadro de abortamento. Então sim uma complicação muito comum. E já o diabetes também é outra complicação bem comum. Os trabalhos, né, as publicações, elas divergem bastante em relação a esse número de percentual, mas de uma forma geral a gente tem trabalhos mostrando até 30%, 40% de prevalência de diabetes gestacional em algumas populações. Então é algo de grande impacto, né? E a pré-eclâmpsia, ela entra aqui também com uma complicação super relevante e importante. Vai estar presente ali em cerca de 8% das gestações, de uma forma geral, gente. E o impacto que a pré-eclâmpsia tem na vida da mulher, na saúde da mulher, da gestante e do seu filho, filha, é imenso. Quem teve pré-eclâmpsia aqui, ou conhece alguém que teve pré-eclâmpsia, sabe como é. Infelizmente, hoje, foi noticiado, né, a própria artista,
a Lesha, ela publicou nas suas redes sociais a perda, né, da sua filha em decorrência de um parto prematuro por conta de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia e prematuridade andam juntas. Quando a gente fala de prevenir pré-eclâmpsia, indiretamente a gente também está falando de prevenir prematuridade. Cerca de 2, 3 semanas atrás, a artista ela foi internada por conta de um quadro grave de pré-eclâmpsia e foi noticiado ali, postou até foto. Há uma semana mais ou menos aconteceu o parto, inclusive ela postou fotos ali dos pezinhos, né? Aquela digital dos pés, aquele printzinho que faz depois que nasce da Sofia, a bebê dela. E hoje ela noticiou que infelizmente a bebê não resistiu. E esse não resistir, ele se deve a 2 fatores principais. O principal deles, eu diria, a própria prematuridade, a imaturidade dos sistemas, do pulmão, do coração, dos órgãos em si da bebê. Então isso impacta diretamente no risco de sobrevivência, né? Além disso, o peso ao nascer. O que acontece nesses casos de pré-eclâmpsia grave precoce? Além do risco para a mãe, para a saúde materna, por conta da pré-eclâmpsia em si grave, hipertensão, síndrome HELP, todas as complicações que estão envolvidas e relacionadas à pré-eclâmpsia, a gente tem aqui também os riscos em relação à restrição de crescimento. Então, uma gestante com pré-eclâmpsia precoce dessa forma, até se prova o contrário, a origem da pré-eclâmpsia foi por insuficiência placentária. E aí, várias possibilidades podem ter levado a essa insuficiência placentária dela. Inclusive, já comentei aqui sobre isso, que ela até pode ter feito todo o cuidado, ter feito o morfológico do primeiro trimestre, se deu ali alto risco morfológico do primeiro trimestre, ela estava ali fazendo uso de aspirina, fazendo uso eventualmente, né, dietético ou até mesmo suplementação de cálcio, e ainda assim ela teve pré-eclâmpsia. E uma das coisas que a gente precisa considerar e pensar nesses casos, que mesmo fazendo tudo aquilo que é recomendado e que existe evidência, quando a paciente ela apresenta pré-eclâmpsia sim, ela pode ter, por exemplo, aí, uma SAF, ela pode ter uma trombofilia. E por conta dessa questão, desse quadro de trombofilia, ela pode apresentar esse diagnóstico de pré-eclâmpsia precoce e grave. Então, eu tive muito cuidado, assim como estou tendo muito cuidado aqui com vocês, de simplesmente chegar e falar assim: nossa, ela teve pré-eclâmpsia, que absurdo, provavelmente nem fez o rastreio adequadamente e não estava fazendo uso de medicação nenhuma. Não, longe de mim falar isso, gente, até porque eu nem sei, não conheço o obstetra, não sei quem estava prestando assistência para ela, e eu quero acreditar e confiar que o profissional que estava prestando assistência a ela fez tudo daquilo que estava sendo recomendado. Até porque essa poderia ser uma situação que poderia acontecer com qualquer um, mesmo diante de uma situação, mesmo diante de todo o cuidado sendo realizado, porque até onde eu vi, né, ela não tinha histórico nenhum em relação à pré-eclâmpsia, então é uma situação realmente inicial. E aí, nesse caso especificamente, uma trombofilia, por exemplo, poderia levar a isso, mesmo ela utilizando, fazendo uso de todas as estratégias, tá? Agora, sim, quando a gente pensa nessa situação, quando a gente pensa na pré-eclâmpsia, tem um dado muito relevante, muito importante, gente. Isso é um dado de 2023. Mas, infelizmente, acredito que esse dado não mudou muito. Não alterou muito em relação de 2023 para cá. E se mudou, eu sou capaz de dizer que ele tenha mudado para pior, infelizmente. Que é o que? O dado de perdas de vidas, tanto maternas quanto fetais. Infelizmente, a vida da Sofia, da bebê da Lesha, foi mais uma vítima por conta da pré-eclâmpsia. E os dados, esses dados de 2023, eles trazem ali que existia uma estimativa de 500 mil de bebês que perderam suas vidas, não resistiram em decorrência de um quadro materno de pré-eclâmpsia. No mundo, tá, gente? Isso é a nível mundo. E a maioria desses casos ocorreram em decorrência
de pré-maturidade. Porque a pré-maturidade, a pré-eclâmpsia precoce, grave dessa forma, leva à prematuridade. O que a gente precisa fazer, gente? Eu vou trazer aqui 3 exames, que podem ser importantes em relação a isso. Pré-eclâmpsia, Rosiane, é devido à alimentação hereditária, ou nenhum dos dois. A pré-eclâmpsia, na verdade, tem muita relação com a placenta, tá? A função da placenta. Então, ela pode ser tanto em decorrência de uma formação placentária inadequada, insuficiente, tá? E com isso, a função dessa placenta vai ser inadequada e vai levar a toda uma alteração sistêmica com liberação de substâncias que provocam uma inflamação no organismo inteiro da mulher. E uma das principais alterações é o aumento da pressão arterial. Tá? Pré-eclâmpsia é isso. Além disso, a gente pode ter pré-eclâmpsia mais tardia, que é a consequência parecida, que tem relação com a placenta, mas por conta de questões metabólicas, que a placenta ela não dá conta de toda a demanda metabólica, como diabetes, como ganho de peso excessivo, como obesidade. A paciente evolui para pré-eclâmpsia por conta dessa questão da placenta. Ela até se formou adequadamente lá no começo, mas a demanda metabólica é tão grande que ela não comporta, não suporta isso. O que pode dizer é que existe um fator hereditário, genético, onde mãe ou então irmãs têm relação. Se você tem a sua mãe teve pré-eclâmpsia na gravidez anterior, você tem uma irmã que teve pré-eclâmpsia, existe ali sim um fator genético envolvido. Inclusive é uma das perguntas que precisam ser realizadas na ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, dentro daqueles critérios da característica de fator materno, de histórico obstétrico da paciente. E o outro ponto que você comentou é da alimentação. A alimentação, na verdade, junto com exercício físico, sono de qualidade, gerenciamento do estresse, são estratégias importantes, necessárias para a prevenção de pré-eclâmpsia, tá? Excelente pergunta aqui, como saber se tem uma boa placentação em uma gestação de 15 semanas? E aí eu já vou falar dos exames, tá? Para a gente poder rastrear. Coloca aí, para saber se está tendo uma boa placentação, 2 exames, desses aqui que eu vou falar para você, mas eu vou colocar aqui 3 exames que a gente pode utilizar para avaliar o risco de pré-eclâmpsia, tá? E até mesmo de restrição de crescimento, porque, como eu disse, pré-eclâmpsia, principalmente precoce, nessa idade gestacional, logo depois de 20 semanas, antes das 30 semanas, essa pré-eclâmpsia está muito relacionada com a função placentária. E esses exames que eu vou trazer aqui para vocês, eles têm relação com a questão da função placentária. 2 deles. O primeiro, o Doppler das artérias uterinas, que pode ser utilizado ali como uma variável para cálculo de risco, de acordo com a calculadora de risco da Fetal Medicine Foundation. Tá? Então, o Doppler das artérias uterinas é uma forma indireta da gente avaliar esse processo de placentação. Tá? A combinação do cálculo de risco pela Fetal Medicine Foundation leva em consideração o histórico materno da paciente. Eu já falei aqui que saber o histórico familiar da mãe, saber o histórico, se uma irmã teve pré-eclâmpsia numa gravidez anterior, é fator de risco. Paciente hipertensa, paciente diabética, paciente tabagista, paciente com trombofilia, com SAF, diagnosticada, paciente com histórico de restrição de crescimento na gravidez anterior. Todos esses são fatores de riscos que precisam ser avaliados, tá? Que precisam ser incluídos na calculadora de risco, certo? Outra variável, a medida da pressão arterial no dia do exame da morfológica do primeiro trimestre. Se você vai fazer uma morfológica do primeiro trimestre, onde é feito o rastreamento de risco, o cálculo de risco para pré-eclâmpsia, a medida da pressão arterial média precisa ser realizada no dia do exame e incluída na avaliação de risco para pré-eclâmpsia, tá? Falei do Doppler obstétrico. Falei do Doppler obstétrico, né? O Doppler obstétrico é uma forma indireta da gente avaliar esse processo de placentação. E o outro exame, outra variável que é utilizada são os marcadores bioquímicos. Por isso, muita gente comenta que esse exame ele é um exame de rastreamento bioquímico de risco para a pré-eclâmpsia. Tá? Então, a morfológica do primeiro trimestre com rastreamento bioquímico, bioquímico para a pré-eclâmpsia. E aí, no primeiro trimestre, o exame que é utilizado é o PLGF, de maneira isolada, e a gente utiliza ele em combinação com essas outras variáveis dentro da calculadora de risco da Fetal Medicine Foundation. Beleza? Combinado? Agora, quando eu penso numa avaliação mais tarde na gravidez, eu vou utilizar
um exame que é chamado razão S-FLIT PLGF, tá? Assim, ó, razão S, vou colocar aqui no chat para você, S-FLIT PLGF, tá? S-FLIT PLGF, tá aí no chat. Razão S-FLIT PLGF. Esse exame ele precisa ser realizado e só tem a recomendação de ser feito somente quando a paciente ela está com mais de 20 semanas, tá? Não existe recomendação de realizar esse exame antes de 20 semanas. Então, a paciente com alto risco para pré-eclâmpsia, ela pode realizar esse exame se você está com suspeita de pré-eclâmpsia, se você tem um alto risco de pré-eclâmpsia, esse é um exame que pode ser utilizado. Inclusive, ele já está no rol da ANS desde 2023, ou seja, pode ser feito pelo plano de saúde. Então, você não tem um custo para poder fazer esse exame. No máximo, o plano vai pedir um relatório, o médico vai, faz um relatório e você vai fazer esse exame. Eu solicito muito para pacientes que eu tenho uma suspeita de pré-eclâmpsia, que eu tenho ali uma suspeita, né? É uma paciente que tem uma insuficiência placentária, eu quero entender o nível dessa insuficiência placentária. Esse é um exame que ele tem estudos, os estudos que foram feitos, eles foram feitos com o objetivo de avaliar o prognóstico gestacional, do ponto de vista de saber o risco da paciente evoluir com pré-eclâmpsia e o risco dela ter um desfecho desfavorável, como por exemplo, uma pré-eclâmpsia grave, precoce, com parto prematuro, onde o bebê não resiste e vai a óbito. O que aconteceu com a Alexia, por exemplo. E eu me atrevo a dizer que no médio e longo prazo, esse deve ser um exame que deve entrar como critério diagnóstico para pré-eclâmpsia, devido à alta sensibilidade e especificidade que ele tem. Ou seja, quando ele dá alterado, gente, é praticamente certeza que a paciente vai, ou ela já está com pré-eclâmpsia, ou ela vai evoluir com quadro de pré-eclâmpsia. Tá? Falei aqui, Doppler de uterinas, razão S-FLIT PLGF. Mas quem me perguntou com 15 semanas. Então, 15 semanas, Doppler de uterinas, principalmente. Tá? A razão S-FLIT PLGF, a recomendação é que seja feita a partir de 20 semanas. E um terceiro exame que eu vou colocar aqui como avaliação de risco para pré-eclâmpsia é a homocisteína. A homocisteína é um marcador de inflamação e, ao mesmo tempo, ela sinaliza, quando ela está aumentada, ela leva a uma lesão endotelial. Ela causa lesão endotelial dentro do vaso. E essa é uma das principais causas, um dos principais motivos, uma das principais alterações que acontecem no quadro de pré-eclâmpsia. Então, olha só, presta atenção, 3 exames que têm relação com risco para pré-eclâmpsia, que quando feito você pode avaliar o risco da gestante a apresentar pré-eclâmpsia. Doppler de artérias uterinas, de preferência dentro do morfológico do primeiro trimestre, em combinação com as outras variáveis e utilizando a calculadora de risco da Fetal Medicine Foundation. Segundo exame, a razão S-FLIT PLGF, um exame que tem uma alta sensibilidade e especificidade em relação à pré-eclâmpsia, com recomendação, inclusive em trabalho da ISUOG de 2023, para ser realizado ali a partir de 20 semanas em pacientes de alto risco ou com suspeita de pré-eclâmpsia. E um terceiro exame, pouquíssimo falado a respeito da associação desse exame com pré-eclâmpsia, que é a homocisteína, que leva a uma lesão endotelial, causa uma lesão endotelial, que é uma das principais efeitos, um dos principais pontos associados e relacionados com a fisiopatologia, a origem de um quadro de pré-eclâmpsia, tá? Fazendo esses 3 exames ao longo da gestação, a gente consegue rastrear e identificar aqueles casos de alto risco. Tem alto risco. O que eu posso fazer? Uma paciente, aqui, atenção, hein? Todo mundo, eu acredito que tem gente que está com papel e caneta na mão, anotando e acompanhando. Então, presta atenção, eu vou falar diretão agora, tá? Paciente com alto risco de pré-eclâmpsia. Quais são as estratégias que podem ser utilizadas para minimizar o risco dessa paciente apresentar pré-eclâmpsia? Clássicas, que ninguém discute, comprovação científica. Aspirina e cálcio. Lembrando que o cálcio, uma das principais recomendações em relação ao cálcio está na ingestão dietética de pelo menos 900 mg por dia de cálcio. Se a paciente tem uma ingestão dietética menor do que 900 mg por dia, existe uma recomendação de fazer uma suplementação com a dose de maior do que 500 mg de cálcio por dia. Tá? Eu recomendo ali 500 mg ou então 1000 mg, não além disso, tá?
Os trabalhos, tem até um trabalho publicado também de 24 na revista do JAMA, mostrando que não tem diferença entre a suplementação na dose de 500 mg e a suplementação na dose de 1000 mg. 1500 mg, desculpa. Tá. Então é o seguinte, esses são os clássicos, muito falado, muito comentado. Vamos além dos clássicos, além desses que estão sempre ali comentados, com muito estudo, estudos robustos, inclusive o ASPE-TRI 2017. Vamos lá. Vamos falar de estilo de vida, gente. Tem até estudos já também, na verdade, se a gente for falar de estilo de vida, tem estudos robustos trazendo a evidência quanto à importância de uma dieta anti-inflamatória, do padrão mediterrâneo, auxiliando na redução do risco de pré-eclâmpsia em torno de 30% a 35%. A prática de atividade física ao longo de toda a gravidez ao zero. Prática de atividade física ao zero. Ah, doutor, diagnostiquei a gravidez, meu Deus, eu tenho que parar. Não. Oh, meu obstetra pediu. Calma. Gente, uma das únicas situações que a gente precisa ter uma atenção, não ficar tenso, é atenção, não tensão. Uma das situações que a gente precisa ter uma atenção maior em relação à prática de exercício físico no primeiro trimestre é quando a paciente ela apresenta um sangramento ativo. Se a paciente ela está apresentando um quadro de sangramento ativo, o que existe de orientação? Inclusive os próprios personagens, educadores físicos, médicos do esporte, que trabalham com gestantes, têm essa expertise, a orientação que eles trazem justamente essa. Os estudos trazem, e eu sei disso através deles, pelo contato que eu tenho com eles, é que as pacientes precisam evitar exercício aeróbico, exercício que vai demandar de um débito cardíaco aumentado. E isso pode piorar o sangramento. Mas não significa que a paciente tem que, no primeiro trimestre engravidou, tem que parar. Não, gente, reduz. Tem um trabalho publicado, uma revisão, com os três principais autores e pesquisadores voltados para o tema de pré-eclâmpsia no mundo, incluindo o professor Kyprios Dinkolaidis, no qual eles colocam lá como uma das estratégias para a prevenção de pré-eclâmpsia, a prática de atividade física ao longo de toda a gravidez, numa quantidade mínima de 140 minutos por semana. Gente, 140 minutos por semana, se você faz todo dia, 20 minutos por dia. 20 minutos por dia de atividade física. 140 minutos por semana. Reduz em 40% o risco. Beabá. Aspirina vai reduzir o risco em 60% daqueles casos de pré-eclâmpsia pré-termo, com menos de 37 semanas. O cálcio, ele vai reduzir o risco ali em torno de 50% dos casos. A ingestão dietética de cálcio acima de 900 miligramas por dia reduz em 50% os casos de pré-eclâmpsia. É isso, clássico. Vamos para as outras estratégias que a gente pode combinar, que a gente pode utilizar. Ômega 3, coenzima Q10, magnésio, vitamina D. Melatonina, tem um estudo bem interessante de melatonina com casos, uma revisão de melatonina em pré-eclâmpsia, o uso da melatonina com pré-eclâmpsia, que eles mostram, inclusive, que a melatonina, na verdade, o efeito dela, olha só isso, gente, o efeito da melatonina pode ser muito mais interessante com a paciente já hipertensa, já com diagnóstico de pré-eclâmpsia, como uma terapia, um tratamento adjuvante no controle da pressão. O que é isso? Usa o antihipertensivo e usa a melatonina junto. Você tem um melhor controle pressórico. Olha que loucura. Eles até falam que possivelmente a melatonina ela não vai ter um efeito
tão importante para a prevenção, mas que os estudos eles mostram, na verdade, um efeito favorável na melhora do controle pressórico para quem já tem pré-eclâmpsia. Então, vitamina D, coenzima Q10, magnésio, ômega 3, melatonina. O selênio, o zinco, pensando na melhor placentação no primeiro trimestre. A colina reduz S-FLIT. Na pré-eclâmpsia, o S-FLIT, que é um marcador bioquímico que aumenta por conta desse processo de placentação, de antiangiogênese, ele aumenta, prejudicando a formação da placenta, prejudicando a formação de novos vasos, prejudicando tudo aquilo que é necessário para a placenta se formar de maneira saudável. O S-FLIT ele aumenta. A colina, ela reduz a quantidade de S-FLIT circulante no sangue. Colina. Tem estudo, inclusive, mostrando doses um pouco mais altas de colina sendo eficaz no tratamento e na redução da incidência de casos de pré-eclâmpsia. Então, gente, trouxe aqui para vocês. Quem anotou? Quem que anotou? Vamos para abortamento? Ficou claro? Podemos mudar para o próximo? Vamos que a gente ainda tem mais 3, hein? E se der, vamos falar de diabetes. Quem está querendo engravidar pode tomar ômega 3. Não só pode, como deve, e enquanto está querendo engravidar, e durante a gravidez e depois da gravidez. Joinha? Pegou aí, Valentina? Não só pode, como deve. E não somente grávida, mas não somente durante, enquanto está tentando, mas durante a gravidez e depois da gravidez. Ó, tô vendo vocês trazendo vários pontos. Eu não vou conseguir me aprofundar no tema pré-eclâmpsia, tá, gente? Vou passar os principais pontos, os principais temas. Pelo jeito, eu tô vendo que vou ter que fazer uma live específica sobre pré-eclâmpsia para poder falar mais detalhes, né? A Nanda colocou aqui a questão da alteração do fígado. Cida falou do caso dela, sinto muito pela sua perda, Cida. Eu não tenho como fazer comentários aqui sem saber mais detalhes do seu caso, né? Você falou que usou nesses suplementos, mas eu precisaria entender mais detalhes do seu caso, como eu te disse. É uma combinação de fatores, tá? E esses tratamentos, eles minimizam o risco. Eles não zeram. Enfim, aí teria que entender muito mais a fundo, realmente, ali é só uma situação que em consulta que a gente teria essa possibilidade de se aprofundar e entender melhor, tá? Abortamento. Vamos pro próximo tema? Vou programar uma live só de pré-eclâmpsia. Assim como também vou gravar um vídeo novo de pré-eclâmpsia pro YouTube, nessa série de novos vídeos aí pro YouTube. Que tal? Bora? Quem topa? Ó, o último dia da menstruação, na verdade, é o primeiro dia de quando desce a menstruação, tá? Que a gente considera como data da última menstruação, é a data do primeiro dia do teu ciclo. Falando de abortamento. Gente, abortamento de repetição é um mundo.
Já fiz várias lives aqui falando só sobre abortamento de repetição. Até mesmo só sobre abortamento. Quem já assistiu live minha sobre abortamento aqui? Abortamento de repetição é um mundo, é um mundo. Eu não comentei sobre indicações para quem quer engravidar acima dos 40 anos, não, tá? A gente tá falando, né? O que acontece? Paciente com mais de 40 anos, né? Quem quer engravidar, quem tá grávida, e é 40 a mais, tem risco para essas 4 complicações que a gente está abordando aqui hoje: pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, prematuridade e abortamento. O fator idade ele é determinante, é um fator de risco determinante para essas 4 condições. Então, quem tem 40 a mais precisa ter uma assistência voltada para o alto risco e com a visão, buscando a realização de exames e implementação de estratégias com o objetivo de minimizar o risco para todas essas complicações. Não necessariamente vai ser tudo o que nós conversamos aqui em relação a essas 4 complicações, mas uma boa parte precisa fazer parte da assistência pré-concepcional antes da paciente engravidar, pré-natal e até mesmo pós-parto. Porque todas essas complicações elas aumentam o risco de uma gestante 40 a mais desenvolver, apresentar na gravidez. Tá? Todas elas. Vou deixar 24 horas, tá bom? Vou começar a deixar todas as lives ali 24 horas salvas. Aí no dia seguinte, na terça-feira, a gente retira ela do feed, tá? Abortamento, gente, classicamente é investigar a trombofilia. Quantas vezes, praticamente todas as pacientes que eu atendo, que chegam até mim, que marcam a consulta hoje, a maior parte, na verdade, das pacientes que eu atendo são pacientes com históricos de perda recorrente, abortamento recorrente. Então, quando elas chegam para mim e vêm a falar assim, já investigou de tudo e eu quero saber o que pode ter mais aqui. Porque ele investigou de tudo e o médico que investigou de tudo diz que está tudo normal. E que é isso mesmo, que não tem o que fazer. Gente, essa é uma história que eu escuto toda semana. Toda semana. Já fiz vários exames. O médico disse que é assim mesmo. Que não tem o que fazer. Muitas escutam. Não sei por que você quer engravidar. Às vezes paciente que já tem um filho e quer ter outro. Fala, você já tem um, se contenta com esse. São muitas histórias, gente. Muitas histórias de várias formas e que a maioria delas elas estão relacionadas, estão envolvidas. Elas se unem num ponto comum. Insegurança, dúvida, incertezas. E aí eu vou trazer para vocês aqui os principais fatores / causas que estão associadas com o quadro de abortamento recorrente, tá? Ó, Cida já colocou, é o que eu mais escuto. Pra que querer mais filhos? Quem sou eu, gente, para poder chegar e determinar o que o paciente vai fazer ou não?
ou vai deixar de fazer ou vai fazer. No máximo, eu como profissional de saúde, eu tenho que chegar para ela e orientar. As questões são essas: prós, contras, riscos, benefícios. O que você precisa fazer, ainda assim não zera risco. Os exames são esses. Mostrar os caminhos possíveis. E a paciente, entendendo prós e contras, riscos e benefícios, ela vai decidir. Tem situações que os riscos são muito altos. E eu vou deixar isso bem claro. De certa forma, até trazer ali uma recomendação. Olha, pensa muito bem. Se é isso mesmo. E se for isso mesmo que você quer, tenha consciência de tudo que você precisa fazer, potenciais consequências e riscos que podem acontecer. Tá? Então, trombofilia, claro, tem que investigar, gente. Classicamente hereditárias, tem menor força de associação com quadro de abortamento recorrente. A SAF é a principal trombofilia que tem forte associação com quadro de abortamento recorrente. Dentro da SAF, classicamente, os exames que são recomendados para o diagnóstico, como critério diagnóstico para a SAF, são anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína e anticoagulante lúpico. Além desses três que são clássicos e considerados critérios diagnósticos para o diagnóstico de SAF, tem um outro anticorpo que tem um estudo, inclusive, publicado no documento de Expert, que foi uma força-tarefa, task force, de Expert voltado para o estudo de SAF, que discutiram no congresso que teve em 2023, agora me falhou, não, foi um pouquinho mais, foi antes. Foi um pouquinho antes. Foi 23, não. Foi 21. Se não me engano, foi 21. Agora me falhou a memória. Mas um grupo de pesquisadores profissionais voltados para a SAF se reuniram no Congresso Internacional de SAF. Cerca de 4, 5 anos atrás. Eles fizeram uma publicação mostrando que tem um autoanticorpo que está fortemente associado com morbidade gestacional grave, ou seja, alto risco de desfecho gestacional desfavorável, perda gestacional, abortamento, pré-eclâmpsia. Esse autoanticorpo ele não é considerado ainda como critério diagnóstico para SAF. Mas ele já tem estudos, e esse trabalho, esse documento publicado, esse estudo publicado por esse grupo de especialistas na área de SAF, mostram que a antifosfatidilcerina tem uma alta relação de risco para morbidade gestacional, para complicação, desfecho gestacional desfavorável. É um exame que praticamente não é solicitado, até porque ele não é considerado formalmente um critério diagnóstico, mas hoje existe uma evidência que corrobora para a recomendação de realização de dosagem desse exame em pacientes com suspeita de SAF. Além de trombofilia, avaliar a causa genética do casal, cariótipo do casal, espermograma do parceiro. O homem precisa ser avaliado, esse espermograma precisa ter fragmentação do DNA espermático, que é o principal fator, o principal critério que tem associação e relação com quadro de abortamento recorrente. Alterações endócrino-metabólicas, hormonais, então alterações de tireoide, diabetes, resistência insulínica, SOP, síndrome dos ovários policísticos.
alteração anatômica do útero ali, colo no mioma, pólipo, alterações do formato do útero, alterações inflamatórias. O que entra aqui como inflamatório? Endometrite, inflamação do endométrio, a parte, a camada de dentro do útero, que é onde recebe esse blastocisto, esse embrião para se implantar e se desenvolver. Imagina um solo que não está preparado, que está ali inflamado, que está sujo, que não está hostil. Se você plantar uma semente, essa semente ela vai desenvolver, é isso que acontece na endometrite. Então você não tem desenvolvimento, porque tem uma inflamação que prejudica esse processo de desenvolvimento embrionário. O paciente tem um abortamento. Além disso, endometriose. Endometriose é uma doença hormonal e inflamatória. E muitas das vezes a endometriose ela pode ser silenciosa, gente. Inclusive existe uma recomendação em caso de infertilidade, que é quando a paciente não consegue engravidar, dá para fazer uma investigação para endometriose, porque muitas pacientes, às vezes, a única manifestação que ela vai ter, clínica, é a infertilidade. O fato dela não conseguir engravidar, só. Ela não sente nada. Vou abrir um parênteses aqui, olha só, atenção, gente. Infertilidade é diferente de quadro de abortamento recorrente. Infertilidade é o casal que não consegue engravidar. Infertilidade conjugal é igual ao casal que não consegue engravidar. Abortamento recorrente significa que a gravidez ela aconteceu espontaneamente e algo está acontecendo que impede a evolução dessa gestação nas primeiras semanas. Então, quem tem quadro de abortamento recorrente não necessariamente, ao fazer um tratamento de reprodução humana, uma FIV, vai estar resolvendo esse problema. Por quê? Ela vai, muito provavelmente, até conseguir o seu beta positivo. Só que se aquele fator que está levando ao quadro de abortamento permanecer e não for tratado, vai ser um fator que vai levar à falha de implantação ou até mesmo novo quadro de abortamento. Porque o problema no abortamento de repetição não é engravidar, é manter essa gravidez. E existem pelo menos 7 fatores de riscos que estão associados com o abortamento de repetição. 7 fatores de riscos que dificultam ou até mesmo impedem a evolução dessa gestação. São esses fatores de risco que precisam ser avaliados e investigados. Falamos de trombofilia, já falamos do genético, inflamatório, anatômico, doenças autoimunes são importantes aqui de serem avaliadas também. Né? O SAF é uma doença autoimune, além disso nós temos muito comum na população feminina Hashimoto. Então, solicitar outros autoanticorpos, FAM positivo, gente. Tem diversos estudos demonstrando, tem inclusive estudo com evidência científica aumentada, demonstrando a associação de FAM positivo com abortamento recorrente, com aumento do risco de abortamento recorrente. Além disso, temos fator imunológico. Para a gravidez acontecer, é necessário que haja uma adaptação imunológica, uma modulação, imunomodulação. Exatamente da forma que deve acontecer para a gravidez evoluir. Nem a mais e nem a menos. Se for a mais, a gravidez não evolui. Se for a menos, a gravidez não evolui. Tem que ser aqui, ó, no equilíbrio de resposta inflamatória necessária.
2 exames eu vou trazer aqui para vocês que podem ser avaliados. Vou colocar 3, na verdade, né? Dentro dessa parte do imunológica. As células NK uterinas, o perfil de citocinas, que são as substâncias, né, vamos dizer assim, os hormônios liberados pelo sistema imunológico. Existem citocinas mais inflamatórias e outras mais anti-inflamatórias que controlam essa resposta imunológica. Então tem que ter um equilíbrio entre elas. E um outro exame é a genotipagem KIR-AA. Os 2 primeiros, células NK e a perfil de citocinas, TH1 e TH2, geralmente o que a gente encontra neles? Uma alteração de resposta imunológica acentuada, aumentada. Por outro lado, a genotipagem KIR, quando existe a combinação, a mulher que vai engravidar, que está engravidando, que está tendo perda, ela tem a genotipagem KIR do resultado AA, a gente tem que avaliar o casal para ver a probabilidade de formar um embrião C2C2. Essa combinação de mulher com células NK com KIR-AA e o embrião com SHLA-C C2C2, essa combinação faz com que a resposta imunológica seja reduzida em relação àquilo que é necessário e a paciente evolui por um quadro de abortamento. Existe tratamento para auxiliar, para modular o sistema imunológico, tanto para baixo quanto para cima, a depender dos achados nos exames. Gente, vamos falar de prematuridade e restrição de crescimento. Deixa eu ver aqui. O que vocês acham? Ou a gente já conclui agora? Talvez mais meia hora, viu? 20 minutos, 30 minutos. O que vocês acham? Vamos direto? Ou a gente deixa para o próximo para poder aproveitar mais tempo, hein? Que aqui a gente vai fazer talvez 20, 30 minutos, a live pode até cair. Mas se a gente deixar para a próxima segunda-feira, nós vamos ter 1 hora cheia para falar só de restrição de crescimento e prematuridade. E aí? Ó, a Ellie já falou, tá no gás e quer ir direto. Ó, Tatiane também quer aproveitar tudo. Todo mundo tá no gás aí? Direto? Ô, Cida, direto, bora, direto. A Carla também. Eita! Aí sim, hein? Rapaz. Tô gostando de ver, olha. A Tatiane. Diretão. Pronto. Vamos embora. Vamos lá. Dúvidas em relação à pré-eclâmpsia e abortamento? Pré-eclâmpsia e abortamento. Carla, diabetes não vai dar hoje, viu? Eu queria. Mas eu vou preparar uma live só sobre diabetes. Aí eu vou trazer exames que podem ser feitos, investigação que pode ser feita, além da glicemia de jejum e do TOTG, tá? Porque o clássico é a glicemia de jejum e TOTG. Mas tem exames que desde o primeiro trimestre a gente já pode utilizar como rastreio, avaliar um risco daquela paciente desenvolver diabetes. Inclusive eu faço isso com as minhas pacientes. Teve uma que me chamou de bruxo, porque ela não me levou a sério, fez tudo errado, teve diabetes depois, né, veio o diagnóstico de diabetes com 24, 28 semanas, mas lá no primeiro trimestre, com os exames que eu tinha solicitado, eu já tinha orientado ela, olha, o risco de você ter diabetes aqui é muito alto. Você não tem ainda o diagnóstico, nenhum critério para diagnóstico de diabetes formalmente, mas os teus exames estão me sinalizando que você tem um risco muito alto. Se você não cuidar da dieta, da prática de atividade física, você vai ter diabetes, praticamente 100%. Não deu outra. Ela teve. Então, vou falar sobre esses exames de primeiro trimestre, que vai além da glicemia de jejum TOTG, e alguns suplementos que auxiliam também nesse controle glicêmico na gravidez, tá? Para a gente não se restringir somente à medicação, insulina, metformina. Vou pontuar o que a gente tem de recomendação de metformina a nível Brasil. Enfim, uma live só sobre isso, tá? Pra gente poder aprofundar. Eu acho que eu nunca fiz nenhuma live sobre diabetes.
Acho que não. Específico só diabetes. Com detalhes assim, vai ser a primeira vez. Certo, Carla? Então vou programar as próximas semanas aí. Combinado. Maravilha. E agora? Então, acho que está tudo entendido, né? Pré-eclâmpsia, abortamento, os principais pontos que eu trouxe aqui para vocês, exames, tratamentos, investigação. Ó, a questão da gravidez embrionária, eu acho que você está mandando já tem um tempo, né? Ó, de recomendação, é possível ter essa conduta expectante até por volta de uns 30 dias, tá? Para ver se o organismo evolui espontaneamente. E assim possa ter a possibilidade de evitar o procedimento, tá bom? Ponto importante, recomendo que você possa fazer investigação genética, tá? Assim como toda perda inicial, com menos de 10 semanas, é interessante que você possa ter. Quando você espera, a gente tem um risco de, às vezes, não conseguir fazer essa análise, porque às vezes você perde ali, né? E não consegue esse material, perde sem perceber, às vezes, enfim. E aí depois, para poder fazer essa análise genética, fica inviável. Mas procura um médico para ir avaliando, tá? O ideal também é que você não fique esse mês, esses 30 dias sem qualquer tipo de assistência. O ideal é que você faça um acompanhamento ali também semanalmente, no máximo a cada 15 dias. Porque também não é totalmente isento de risco acompanhar, tá? Seja uma semana, 15 dias, 30 dias, existe risco. Quando você começar a sangrar, pode ter hemorragia, pode ter infecção. Você tem que estar ciente disso e tem que estar acompanhando com um profissional próximo de você, seja na emergência, seja seu médico do pré-natal, tá bom? Gente, entendam que, olha só essa dúvida aqui, gente, da Cândida. Tenho risco de pré-eclâmpsia, as artérias uterinas bem alteradas, mas minha pressão sempre é baixa, estou com 18 semanas. Entendam que esse risco calculado agora para pré-eclâmpsia no primeiro trimestre, ele não tem nenhuma relação com o fato da sua pressão ser normal. Ele tem relação com o fato da sua placenta não estar se desenvolvendo de maneira adequada, de maneira saudável. E o fato dessa placentação não acontecer de maneira saudável e adequada é que leva ao desenvolvimento da pré-eclâmpsia, que leva a todas as alterações que vai fazer com que você aumente a pressão arterial na gravidez. A pré-eclâmpsia é uma condição gestacional. E esse caso especificamente que a gente está falando hoje são casos relacionados à causa placentária. Então, se as suas artérias uterinas estão bem alteradas, como você colocou aqui no seu comentário, muita atenção. É sinal de alerta, sim, para o desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Porque esse aumento da sua pressão vai acontecer mais tarde, que a pré-eclâmpsia ela é uma doença que acontece depois de 20 semanas, naturalmente, como definição. Então, cuidado. Isso não é porque a sua pressão sempre foi baixa que ela vai continuar sendo baixa na gravidez. Pelo contrário, se tem esse problema nas artérias uterinas aí, significa que existe sim o risco dela aumentar, porque essa placenta muito provavelmente não está se formando adequadamente. Maravilha? Então vamos, ó. Maravilha. Vamos falar de quê? Começar, deixa eu ver, prematuridade. Vamos falar de prematuridade. Prematuridade é um pouquinho mais objetivo. Ó, Raquel, aumentou com 24 semanas a pressão dela, com 28 ela teve HELP, que é uma complicação da pré-eclâmpsia. Ó, no segundo trimestre deu alteração das artérias uterinas. Aqui,
se não está usando aspirina ainda, a gente já não tem tanto efeito assim para prevenção de pré-eclâmpsia com aspirina, tá, Tatiane? A pré-eclâmpsia é prevenível com os exames? Não, gente. Exame não previne pré-eclâmpsia. Prevenir pré-eclâmpsia é tratamento. Tratamento. Tá? Tratamento. Aspirina, suplementação, estilo de vida. Ponto. Tá vendo? Se você entrou depois, comecei a live, a primeira complicação que eu falei foi pré-eclâmpsia, tá? Vai ficar gravado 24 horas, assiste depois esse trecho para você ver os detalhes ali que eu comentei. Combinado? Vamos falar de prematuridade, gente. Prematuridade. Gente, 10% dos partos. Das gestantes, na verdade, desculpa. Das gestantes, 10% de quem engravida tem parto prematuro. No Brasil. E essa é a média no mundo também. O Brasil está entre os top 10 países com mais nascimentos prematuros no mundo. Top 10. Conduta clássica para prevenção de prematuridade. Medida de colo uterino no morfológico do segundo trimestre. Se esse colo é menor do que 25 milímetros, utilizar progesterona micronizada 200 miligramas por dia via vaginal até 36 semanas. Na verdade, formalmente até 34, porque o risco do trabalho de parto prematuro em decorrência do colo curto é de um trabalho de parto prematuro com menos de 34 semanas, tá? Então essa associação é principalmente com abaixo de 34 semanas. Essa é a medida clássica, gente. Cerclagem. Quando que eu vou fazer cerclagem? Duas situações que também ninguém discute, que não há discussão em relação à cerclagem. Incompetência cervical, que é uma coisa completamente diferente de colo curto. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso já. Tenho certeza. Para quem me acompanha há pouco tempo, presta atenção. Colo curto é um colo que ele é pequeno, mas ele é competente no sentido de se manter fechado com a evolução da gravidez, com o crescimento do bebê, aumento de peso do bebê, líquido, tudo. Ele se mantém fechado, ele é competente. A incompetência cervical, um colo incompetente, é um colo que ele tem uma certa fragilidade e ele não consegue se manter fechado nos casos, à medida que a gravidez evolui. Então, o bebê ganha peso, tem mais líquido amniótico ali, a tensão sobre esse colo ela aumenta e o colo ele não é competente o suficiente para se manter fechado. Certo? Você pode ter um colo curto incompetente, mas na maioria das vezes o colo curto ele vai ser competente e esse parto ele vai acontecer de maneira mais tardia, de forma prematura, mas ali por volta de 30, 32, 34 semanas. Vai ser um pouco mais tarde. Já a incompetência istmo-cervical, você pode ter um colo comprido, um baita de um colo, só que ele é incompetente. Ele é frágil, ele tem uma fragilidade, ele não consegue sustentar essa gravidez. E esse colo abre. Geralmente, o que é mais comum nos quadros de incompetência cervical é um parto ou um abortamento tardio, onde essa gestante vai ter ali o nascimento do seu bebê próximo de 20 semanas. Vou colocar aqui a partir de 16 semanas em diante, ali até por volta de umas 24, 26 semanas. Então é um parto, é uma perda um pouco mais precoce. Tá? Alguém perguntou do SLUD, se o SLUD causa colo curto. Essa é uma pergunta interessante. Quem vem primeiro, o colo curto
ou SLUD. No meu entendimento, o fato de ter um colo curto, até mesmo uma certa cervicodilatação, uma abertura desse colo, isso faz com que bactérias do canal vaginal subam e possam adentrar a cavidade amniótica, transpassar a membrana amniótica e por isso causar o SLUD. Tá? Muito bem. Ponto importante aqui, que pode influenciar no risco de trabalho de parto prematuro. Disbiose intestinal e principalmente vaginal. Intestinal vou colocar aqui de trato gastrointestinal como um todo, tá? Porque saúde oral, saúde bucal, ela está relacionada, tem estudos demonstrando associação com prematuridade. Então, atenção em relação a disbioses, seja intestinal e principalmente vaginal. Então, pacientes com vaginose, com candidíase. Inclusive, a candidíase pode levar a abortamento também, tá? Essas disbioses, alteração da microbiota vaginal, é fator de risco que precisa ter atenção, ser tratado adequadamente. Prematuridade é isso. Papum. Pontos chaves, principais. Para a gente entrar em restrição de crescimento. Aqui é um dos mais polêmicos, geralmente, quando eu falo. Mas vamos lá. Sempre quando a gente pensa em restrição de crescimento, gente, 5 causas precisam vir à mente. Quais são? O que vocês acham? Não acham nada? Quais seriam essas 5 causas? Sempre quando a gente pensa em restrição de crescimento, 5 causas precisam vir à mente. As 2 mais clássicas, tradicionais, que aí, se não pensar nisso, acabou. Acabou. Esquece. Se isso não for considerado, não for pensado diante de um feto com restrição de crescimento, ou com a suspeita de restrição de crescimento, com a queda de percentil, esquece. Se não pensar nessas 2, feto pequeno constitucional, porque esse é o potencial genético dele, porque os pais têm uma altura baixa, e insuficiência placentária. Tem que pensar nessas 2. Tem que pensar nessas 2 questões. Outras 3 causas, quais são? Infecções, causas genéticas, algumas síndromes, né? Boa parte das síndromes elas têm uma associação com baixa estatura, baixo peso. E agora a quinta, que pouca gente fala, gente. Quinta, pouca gente fala. Interessante a sua pergunta, Renata, eu vou já responder. A quinta, pouca gente fala. Pouca gente se atenta a essa causa para restrição. E é essa causa que, quando tratado, quando acompanhado, primeiro, a gente consegue evitar a evolução para queda de percentil, desaceleração da velocidade de crescimento, até mesmo a evolução para critérios diagnósticos de restrição. Essa causa é a causa nutricional, deficiências nutricionais. E que muitas vezes, quando o feto ele tem ali um peso abaixo do esperado, e principalmente é bem caracterizado pela queda do percentil, esses casos, está ali com percentil, né, vamos colocar aqui 52, aí cai para 15. Uma boa parte desse caso vai ser um fator nutricional presente. E 2 deficiências nutricionais características
e que levam à restrição de crescimento. Deficiência de ferro, deficiência de proteína. Duas características: deficiência de ferro, deficiência de proteína. Corrigir deficiência de ferro e corrigir deficiência de proteína. Seja com dieta, seja com suplementação, seja com whey, seja com concentrado de aminoácidos. Tá? Existem várias possibilidades aqui. E é a dúvida que o percentil começa a ficar em alerta. Começamos a ficar em alerta a partir de quantas semanas? Porque vamos lá. Vou responder essa aqui primeiro falando assim. A partir de qual idade gestacional a gente já pode ter o percentil? Vou responder logo essa, tudo bem? Porque essa é uma dúvida também, às vezes, muito comum. Nossa, mas vou ter percentil no primeiro trimestre? Vou ter percentil? Vai! Você tem e pode utilizar do percentil, que nada mais é do que uma curva de normalidade para determinadas medidas, seja biometria, medida da cabeça, medida do abdômen, medida do fêmur, medida do peso, medida do CCN, do comprimento do bebê. Você pode utilizar do percentil, ou seja, de uma curva de referência de normalidade, sempre após e a partir da segunda ultrassonografia. Ou seja, desde o momento que na primeira ultrassonografia você confirmou a datação da gravidez, você tem certeza em relação à idade gestacional dessa paciente, na próxima ultrassonografia, você já utilizando daquela referência de datação, você vai poder saber qual o percentil daquele CCN que você está medindo, ou daquele peso que você está medindo, daquela cabeça, daquele abdômen, daquele fêmur. Um ponto importante é que até 14 semanas a referência que a gente utiliza para avaliação de crescimento fetal, consequentemente utilizando de percentil, né, curva de percentil, é o CCN. A partir de 14 semanas, nós vamos utilizar da biometria fetal, que inclui, classicamente, essa biometria, não que o CCN não deixe de ser, né, mas a biometria que, nesse caso, a partir de 14 semanas, é cabeça, abdômen, fêmur. Que através de uma fórmula específica, que o próprio aparelho de ultrassom traz e calcula, a gente tem uma estimativa de peso. Então, eu já posso ter percentil a partir desse momento. E eu já posso ter uma discordância de evolução de crescimento desse feto. Mesmo com 10, com 12, com 16, com 20. Um ponto aqui, chave, que quando isso acontece, quando eu percebo, datei essa gravidez ali com 10 semanas, com 8 semanas, fiz uma ultrassonografia com 16 semanas, e eu já tenho uma medida, uma estimativa de peso e medidas de biometria no limite inferior da normalidade ou até abaixo do limite inferior da normalidade, peraí, tem alguma coisa aqui que não está muito certo. Não é porque eu estou com 16, é bem verdade, tem muita gente que utiliza disso, né? A referência ali do limite inferior do percentil 10 para o percentil 90, até por volta de 24 semanas, mais ou menos, eles são muito próximos. Então, pequenas variações nas medidas, você pode, né, variar bastante no resultado final. Isso é bem verdade. Mas a partir do momento que esse exame é bem feito, seguindo as técnicas, recomendações para poder fazer essa avaliação, não tem... a gente pode confiar. E é um caso que às vezes é melhor pecar pelo excesso de orientar essa paciente, orientar a paciente para voltar, para fazer uma ultrassonografia em 2 semanas, 3 semanas, do que pecar pela falta.
e essa paciente evoluir para uma perda gestacional. Meu pensamento, tá, gente? Porque daqui a 2, 3 semanas eu avalio e vejo se mantém esse padrão, se melhorou, se piorou. E aí eu vou acompanhando, dependendo dos resultados subsequentes. Isso. Mas geralmente quando é muito precoce, causas genéticas geralmente são aquelas que estão associadas com essas restrições super precoce. São as causas genéticas, tá? Eu tive um caso, inclusive quando eu estava em Londres fazendo meu fellow lá, minha subespecialização em medicina fetal, teve um caso de uma gestante que fez uma ultrassonografia com 6, 7 semanas. Foi feita uma datação ali em relação a essa ultrassonografia com 6, 7 semanas. 3 semanas depois, aliás, 3 semanas depois não, ela voltou para a morfológica. Já foi para a morfológica do primeiro trimestre. Então já foi, na verdade, um mês depois. Aquela medida daquele feto já, né, com 12 semanas mais ou menos, era uma medida que correspondia a um tamanho de um feto, um embrião, no caso, de 9 para 10 semanas. Ou seja, aquela medida ela estava muito abaixo do esperado. Ela fez um outro ultrassom, na verdade, com 10 mais ou menos, e já tinha uma medida abaixo. Aí ela foi para a morfológica e ela tinha uma medida baixa. Ou seja, esse feto já estava nessa fase de primeiro trimestre desenvolvendo numa velocidade bem abaixo daquilo que era esperado. E nessa fase a gente não tem influência de saúde materna, de pré-eclâmpsia, de diabetes, nada disso. E aí, infelizmente, teve a perda, fez a questão genética, e era uma alteração genética realmente. Então, é pouco comum, mas quando acontece precocemente assim, a gente precisa pensar principalmente em causa genética. A restrição de crescimento mais clássica que a gente vê, que está associada à placentação, déficit nutricional, geralmente vai ser mais ali que a gente vai conseguir, né, ter uma certeza maior de diagnóstico a partir de 24, 26 semanas, tá? 24, 26 semanas. Classicamente, gente, o que se faz na restrição de crescimento é acompanhar com ultrassonografia, com Doppler. E aí, um ponto importante, quando já tem um quadro de restrição de crescimento instalado, o intervalo máximo para se fazer essa ultrassonografia é de 2 semanas, tá? Se realmente tem critério diagnóstico de restrição de crescimento, esse manejo, esse acompanhamento através de ultrassom com Doppler obstétrico tem que ser feito com no máximo de 2 semanas o intervalo. E quanto maior for o comprometimento do bem-estar do bebê, da vitalidade, ou seja, maior o risco dele estar em sofrimento por conta de alterações do Doppler, quanto maior a gravidade, menor ainda tem que ser esse intervalo entre a realização dos Dopplers obstétricos. Então vai ter casos que eu vou ter que fazer toda semana, vai ter casos que eu vou ter que fazer 2, 3 vezes por semana, vai ter casos que eu vou ter que fazer todo dia. Essa dúvida aqui da Suzana Peixoto. Com 37 semanas tem possibilidade de desenvolver pré-eclâmpsia? Suzana, pré-eclâmpsia ela pode acontecer, iniciar até mesmo depois do parto. Esse final de semana eu dei aula para uma pós-graduação, né, sobre a parte de assistência à gestação de alto risco. E uma das pessoas lá relataram que teve um quadro de pré-eclâmpsia 6 dias após o parto. Classicamente acontece mais ali nas primeiras 72 horas, tá? Clássico, mais usual. Mas pode acontecer até depois do parto. Quiçá grávida. Inclusive, Suzana, olha só.
A maior parte dos quadros de pré-eclâmpsia, cerca de 2/3 dos quadros de pré-eclâmpsia, vão se iniciar a partir de 37 semanas. Apenas 1/3 dos quadros de pré-eclâmpsia acontecem com menos de 37 semanas. Então não só pode, mas como a maioria dos casos de pré-eclâmpsia acontece de forma tardia. E essas estão muito mais associadas a questões metabólicas, tá? Ganho de peso excessivo, obesidade, diabetes, gestação gemelar. E aí eu poderia falar mais algumas coisinhas aqui, inclusive sobre o AS, mas eu não vou entrar nesta polêmica. Porque o AS, gente, é o seguinte, muita gente aposta todas as fichas no AS. Todas as fichas, all-in, na aspirina. Ah, mas tem gente que é só no all-in. Ah, alto risco de pré-eclâmpsia? All-in, aspirina. Toma, all-in. Pá. Mas se a gente for ver, o AS, no frigir dos ovos, na análise mais apurada ali em relação ao AS, quem vai de all-in com aspirina tem que ter muito cuidado. Quem aposta todas as fichas na aspirina tem que ter muito cuidado. Porque a aspirina, ela primeiro vale para os quadros de pré-eclâmpsia pré-termo, com menos de 37 semanas. E esses quadros de pré-eclâmpsia pré-termo com menos de 37 semanas, eles são a minoria. É 1/3. 30 a 35% dos casos vão ser com menos de 37 semanas. Então, ela não previne, efetivamente, a pré-eclâmpsia após as 37 semanas. A prevenção desses quadros com menos de 37 semanas é em torno de 60%. Então, fica ali mais ou menos desses, 1/3 não previne. E um dos quadros, uma das questões principais que a aspirina não previne a pré-eclâmpsia são naquelas pacientes que já têm pressão alta antes de engravidar, nas hipertensas crônicas. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado de ir all-in com a aspirina. Não estou dizendo que não é válido. Não estou dizendo que não pode ser utilizada. Não estou dizendo que a gente tem que lançar a mão dela. Pelo contrário, a gente tem que utilizar. É a estratégia, o tratamento que tem trabalhos, publicações com maior nível de robustez do ponto de vista de evidência. Agora, o ponto que eu quero trazer para vocês é: não é uma pílula mágica. Não é a solução de todos os problemas. Maravilha, minha gente! E aí? Quem gostou da live de hoje? Ó, vou responder a questão da cervicite crônica, tá, gente? Cervicite crônica, muito provavelmente esse foi um resultado de exame que você fez de biópsia do colo uterino, tá? Que deu uma alteração na colposcopia. E vou te dizer que 99,9% dos resultados dessas biópsias de colo uterino, ele vem com esse achado de cervicite crônica, tá? Para não dizer 100%. Porque é comum
É esperado, é um achado esperado, né? A nível de colo uterino. E isso não tem impacto nenhum na fertilidade, na gravidez. Maravilha? Quem preencheu aí pelo menos uma folha de caderno, hein? Com todo esse conhecimento, conteúdo compartilhado. E olha que eu fui bem, principalmente agora no final, né? Que a gente acabou ficando com menos tempo. Acabei não aprofundando tanto, né? A gente falou muito mais de abortamento, de pré-eclâmpsia. Mas assim, gente, é uma live no mínimo de 1 hora para falar sobre cada uma dessas complicações. Mas eu quis trazer aqui um overview para vocês. E acima de tudo, eu quis mostrar para você que existe para cada uma dessas complicações um caminho. Existem exames que podem e devem ser realizados com o objetivo de identificar de forma antecipada as alterações, os fatores de risco. Existem estratégias que também podem ser utilizadas de maneira personalizada, individualizada, com o objetivo de minimizar esses riscos, de acordo com os achados, de acordo com o que foi identificado. Oh, maravilha, Renata. Deus abençoe a sua gestação, viu? Siga abençoando a sua gestação até o final. Assim como Deus possa se fazer presente na vida de cada um de vocês aqui presente, guiando, iluminando, protegendo, dando discernimento, sabedoria, clareza em relação a todos os passos que você precisa dar na direção da realização do seu sonho. Tá bom? Deus abençoe. Uma excelente, abençoada noite, excelente, abençoada semana. A gente se encontra segunda-feira em mais uma live Gravidez 360 graus.